Fala galera, David hoje, bem-vindo novamente ao curso Spring Boot Essentials e aquele abraço e muito obrigado para todos os que são membros do nosso canal. Nesse vídeo nós vamos falar sobre algo relacionado ao Spring Boot Actuator, em relação às métricas, e o que nós vamos falar é algo relacionado a como você consegue monitorar. Então nós sabemos que nós temos métricas, essas métricas estão acontecendo em tempo real, e se você quiser saber como a sua aplicação está se comportando, você precisaria ver em tempo real o que está acontecendo, mas você não quer ficar dando um refresh na página para ver a situação na memória. Você gostaria de ver isso numa linha temporal, de uma forma bem organizada. Então existem diversas soluções para realizar esse agrupamento de métricas, porém nós vamos utilizar essa daqui, Prometheus. Então é uma das aplicações mais famosas, open source, e essa aplicação ela vai trabalhar fazendo um pool de dados do seu Spring Boot, da sua aplicação Spring Boot, vai guardar tudo em o que nós chamamos de Time Series Database, um banco de dados otimizado para esse tipo de informação, porque você pode, por exemplo, configurar essa aplicação para pegar dados por segundo, ou a cada 5 segundos. Então, você imagina depois de um mês, como é que não vai estar o seu banco de dados. Então, você precisa ter uma super performance na hora de você obter esses dados de volta. Bom, existem duas formas, né? Você tem o Prometheus que vai fazer o pool de dados, mas existem outras aplicações onde eles recebem como se fosse um push, ou seja, o nosso Spring Boot mandaria para eles. Muitas pessoas falam que pull e push um é melhor que o outro, né? Então eu não vou entrar nessa discussão. Mas tem gente que fala, se você fizer o push, sua aplicação pode, por exemplo, dar um flood de dados e sua aplicação que está fazendo a coleta de dados das suas métricas pode cair. Então tem todos esses probleminhas aí que você tem que levar em consideração. Mas o Prometheus é muito bom e muita gente está utilizando. E nós vamos utilizar ele aqui também. Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Na parte de métricas, o Prometheus ele tem a forma de entender as métricas meio que padrão dele mesmo. E o Spring Boot criou um endpoint onde você pode retornar os dados exatamente como o Prometheus está esperando. Porém, quando você adiciona esse Prometheus, você precisa, não faz parte do Spring Actuator, você precisa adicionar uma outra dependência. Então, vou adicionar aqui embaixo do Actuator outra dependência. E essa dependência é micrometer traço registry traço. Então, todos esses exemplos, Graphite, Atlas, nós queremos o Prometheus. E o pacote é io.micrometer. Então, Ctrl Shift O para ele fazer o import. E só de fazer isso aqui, eu vou reiniciar a minha aplicação. Na verdade, eu apertei para fazer o build, preciso reiniciar. E aqui nós vamos acessar localhost 8080/actuator. E você vai ver que nós temos vários endpoints, o que está disponível, e o que nós estamos interessados é nesse Prometheus. Então, quando você clica, você vai ver a forma como o Prometheus espera que os dados sejam enviados. Então, é isso aqui que o Prometheus está esperando, e é isso aqui que nós vamos ter como métricas dentro do Prometheus. Bom, como é que nós fazemos agora para utilizar o Prometheus? O Prometheus é uma aplicação. Eu não quero instalar essa aplicação, não quero rodar, eu quero que essa aplicação ela seja inicializada via Docker. Então, depois que você aprende Docker, é muito difícil você instalar mais alguma coisa no seu computador. Então, o que nós vamos fazer aqui, a parte de Docker Compose, eu vou adicionar mais um serviço. Então, aqui na parte de DB, na mesma linha, eu vou adicionar um chamado Prometheus. E esse Prometheus, ele precisa de uma imagem. A imagem do Prometheus é bem simples, então você pode colocar aqui prom de Prometheus, Prometheus, dois pontos, eu quero a última versão, e container name, Prometheus, e agora vem uma parte muito importante. Nós precisamos de uma certa configuraçãozinha na hora que nós estamos utilizando Prometheus. Então, eu não lembro exatamente essa configuração. Então, a gente pode colocar aqui configure Prometheus listen itself. É tipo uma configuração globalzinha
que nós precisamos, essa daqui, ó. Então, configuring Prometheus to monitor itself. O Prometheus é uma aplicação e a aplicação vai monitorar a sua própria aplicação. Então, é mais ou menos um frango, quem vem primeiro, o frango ou o ovo? Ou a galinha ou o ovo. Vamos adicionar então aqui um arquivo novo dentro de Resources. Vamos chamar esse arquivo de prometheus.yml, YML. Prometheus.yaml. E vamos dar um Ctrl V. Então, legal. Então, o que a gente está falando aqui? Nós não vamos precisar desse label, tá? Dá uma comentada nele, Ctrl barra. O scrape interval 15 segundos, ou seja, por padrão, ele vai pegar os dados do Spring Boot a cada 15 segundos. Porém, o que nós vamos fazer é melhorar essa configuração aqui embaixo. Então, essa aqui é a configuração global, nós vamos criar um outro job. Temos o primeiro job, que é o Prometheus, ou seja, ele está se escutando, a aplicação Prometheus, está mandando métricas para ele mesmo. E eu vou copiar aqui e vou adicionar outro job. Esse job ele vai se chamar, eu posso dar qualquer nome, eu vou chamar aqui Spring Boot Essentials Actuator. Eu vou deixar como 5 segundos. E eu preciso falar aqui o metrics path. Da onde as métricas vão vir? No nosso caso, elas vão vir de barra actuator barra Prometheus. E agora vem a parte da porta. Bom, se você está usando Docker no Mac, você teria que usar host.docker.internal. No Windows, eu acredito que seja o IP local. Eu vou fazer o seguinte, por quê? Porque esse cara está rodando de dentro do container. O container ele tem que acessar a sua máquina, ou seja, o container está meio que dentro de uma máquina virtual, um container, e precisa acessar o seu host. Então, eu acredito que seja o IP local, mas eu vou fazer um pequeno teste aqui. Então, deixa eu só copiar meu IP local aqui de algum lugar, aí eu já volto aqui. Bom, então eu tenho vários adapters aqui, vários IPs, utilizando ipconfig. Eu cheguei na configuração, mas eu vou tentar o host.docker.internal primeiro e ver se esse cara vai funcionar. E aqui é onde a aplicação do Spring Boot está rodando, no caso a porta 8080. Bom, agora que nós temos essa configuraçãozinha da Prometheus.yaml, nós precisamos passar essa configuração para o nosso container. Então, dentro do Docker Compose, a parte de Prometheus, pode dar um Enter aqui para ficar explícito que são 2 containers. Nós vamos falar o seguinte, nós vamos utilizar volumes, e esse volume eu vou falar o seguinte, que aqui dentro de src barra main barra resources, se você estiver utilizando o IntelliJ, você pode vir aqui, copy path from content root. Então, ponto barra. Eu quero que esse cara vá para dentro do container na pasta barra etc barra Prometheus. E eu quero que seja o mesmo nome, Prometheus.yaml. Legal. Então, quando nós iniciarmos esse container, ele vai copiar esse cara para dentro dessa pasta aqui, com o mesmo nome. Agora que nós temos o volume, precisamos também passar um comando, uma configuração. Ou seja, no momento que esse container for inicializado, então isso aqui é meio que um comandozinho que a gente precisa falar, que o arquivo de configuração, config.file, ele está localizado aqui dentro desse cara. Então, esse é o arquivo de configuração. Então, quando nós executarmos esse docker compose up,
ele vai copiar esse arquivo Prometheus para dentro desse path, e nós estamos falando também para executar um comando e falando, ó, o arquivo de configuração está dentro desse local. E eu preciso fazer o negócio das portas aqui também, né? Então, ports, na verdade eu acho que esse cara é aqui. Então, ports, porta que o Prometheus está usando, como você viu lá no Prometheus.yaml, ele usa a porta 9090 por padrão. Legal, então vamos ver se esse cara está configurado direitinho. Eu vou parar aqui a aplicação do Spring Boot, vou no terminal, Ctrl C, e vou rodar aqui a docker compose down, para remover todos os containers que já tem, e vou rodar novamente agora o docker compose up. Então ele vai fazer o download da imagem do Prometheus, a última versão, e quando a imagem for feito o download, eu espero que o Windows não me trole. Primeira vez que estou executando esse cara no Windows. Geralmente a gente usa Linux para desenvolvimento, justamente por causa desse tipo de problema. Mas eu espero que o Windows tenha aprendido a lição no decorrer de 20 anos. Legal. Agora que nós iniciamos, eu vou subir a aplicação do Spring Boot. Na verdade, eu vou testar para ver se eu consigo acessar o Prometheus. Localhost 2.9090. E você pode ver que nós temos acesso ao Prometheus. Porém, nós não temos muita informação aqui. Se nós formos para a parte de targets, é o que eu estou procurando, você pode ver aqui que nós temos um que está como up, que é o próprio Prometheus, ele está se autometricando, se isso é uma palavra, e também podemos ver aqui que um dos endpoints que ele precisa estar dando uma olhada, fazendo um pool de dados, está com estado de down, ou seja, não está iniciado. Bom, vamos iniciar nosso serviço agora do Spring Boot e rezar para que o host.docker.interno funcione. Então, ele iniciou, ele está fazendo o pool das métricas a cada 5 segundos, ou seja, deve ter passado, Ctrl F5, e funcionou. Caraca, graças a Deus. Agora, se você clicar na parte de graph, então você pode até fazer um filtro aqui, mas está bem ignorante essa fonte. Vou para a parte de graph, e se você procurar aqui na parte de métricas, na verdade está meio que misturado. Você tem as métricas de todo mundo, né? As métricas do próprio Prometheus e as métricas do Spring Boot. Então o que eu vou fazer aqui é vir aqui no prometheus.yaml e vou selecionar esse job todo aqui, Ctrl barra para comentar. No terminal eu vou parar. Eu vou agora dar um down para remover o container, para ter certeza que eu vou pegar as últimas atualizações aqui que eu alterei nesse prometheus.yaml. Agora eu vou voltar aqui, Ctrl F5. Você pode voltar novamente na parte de targets, agora só temos o Spring Boot Actuator. Vamos voltar aqui na parte de graph e temos apenas agora o do Spring. Então se você colocar, por exemplo, aqui CPU Usage e dar um Execute e adicionar, deixa eu dar um Ctrl 0 aqui, porque eu preciso de mais espaço. Então como você pode ver, nós temos a CPU. Você poderia adicionar mais métricas, né? Então a gente está só pincelando o Prometheus. Tem muita coisa que você pode fazer, colocar alerta para enviar e-mail, SMS. E como você pode ver aqui, ó, a CPU está 0.25. Nós temos aqui 1 hora. Se diminuirmos isso aqui para 1 minuto, então você pode ver que ele vai pegando a cada 5 segundos, né? Os dados. Bom, então era isso que eu tinha para falar sobre o Prometheus. É uma forma de você ser, digamos, um pouco diferente das pessoas que estão aplicando para vagas de emprego.
se você fizer um negócio desse a mais. Então, eu acho que tá bom para essa aula. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.